Moione Moione para todos vocês. Eu espero que vocês estejam de boa saúde e correndo atrás dos vossos objetivos, sonhos e propósitos. Neste vídeo eu quero compartilhar com você 5 hábitos brasileiros que são elogiados pelos africanos, inclusive eu. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no canal e caiu de paraquedas, então faça já a sua inscrição. Garanta a sua inscrição aqui no canal para ser avisado assim que eu postar novos vídeos. E também eu gostaria que vocês me ajudassem aqui a engajar o meu canal, porque o número de visualizações está a decrescer. Compartilhem aí com vossos familiares, no Facebook, WhatsApp, entre outros meios possíveis que vocês sejam capazes. Eu gostaria que vocês fizessem isso. E certifiquem também o vosso sininho de notificações se que está ativado. Veja aí se está ativado. E vamos ao top 5 desta lista. O primeiro hábito brasileiro que é elogiado pelos africanos é o abraço. Os brasileiros eles têm um hábito de abraçar as pessoas, enquanto que aqui os africanos não têm esse hábito, infelizmente. Se você não sabia, existem famílias ou crianças que nunca foram abraçados pelos pais. Então, o abraço para eles é coisa da novela e não é uma realidade. Aqui na África, boa parte de famílias, de pais, não consegue abraçar seus filhos nem suas esposas. As pessoas aqui não têm essa prática de abraço, se você não sabia. Mas no Brasil isso é muito comum e é uma coisa muito normal. Eu até que pensei que o abraço fosse uma coisa de cristão ou do povo evangélico, que normalmente aqui a gente vê essa prática sendo mais feita nas igrejas. Mas a gente percebe que também faz parte do hábito brasileiro. Porém, para os africanos, não é tão comum assim o hábito do abraço. Mas o abraço, ele transforma, né? O abraço, ele transmite uma mensagem, dá um conforto, dá um certo tipo de sensação tão boa. Mas infelizmente, alguns africanos não têm esse hábito de abraçar. E isso é um fato aqui. E também não estou a querer dizer que são todos os brasileiros que abraçam, dão um abraço. Mas a maioria, porque isso faz parte do hábito do povo brasileiro. Então vamos aí começar a nos abraçar. Comece a abraçar aí todo mundo que está na tua casa. Se você é moçambicano e está assistindo o meu vídeo, então comece a abraçar aí as pessoas aí da tua casa. Ensine o seu pai a abraçar, sua mãe a abraçar. Abracem-se aí todo mundo. Vamos começar a nos abraçar. Vamos desenvolver esse hábito, vamos cultivar esse hábito de abraço, porque é um hábito bom. Que não seja apenas dos brasileiros, mas que seja um hábito cultivado em toda a face da terra. O segundo hábito brasileiro elogiado pelos africanos é a higiene. O brasileiro, nossa, ele é muito higiênico. Toma banho muito e escova dente muito. Isso é muito comum, é uma prática muito comum do povo brasileiro. Claro, né? Não todos, mas a maioria, que depois das refeições, eles escovam os dentes. E por dia, normalmente, eles tomam banho. Enquanto que aqui, na África, não é muito comum isso. Não quero dizer eu que algumas pessoas não tenham esse hábito. É claro que sim, tem. Mas a maioria não tem o hábito de escovar os dentes depois das refeições. E não tem o hábito de tomar banho 2 ou 3 vezes por dia. Aqui em África, normalmente as pessoas elas tomam banho uma vez ao dia. E normalmente que depois das refeições, boa parte das pessoas não se preocupa em escovar os dentes. Algumas escovam, não estou a querer aqui generalizar. Mas quando olhamos para os brasileiros, isso já se tornou um hábito para a maioria. Sempre depois das refeições, escovar os dentes. No café da manhã, escovam os dentes. No almoço, escovam dentes. Até ter o lanche, né? Que também é um hábito brasileiro e não muito praticado aqui em África. A gente normalmente não lancha. E se matabichamos às vezes. Então no lanche, escovar os dentes. No jantar, escovar os dentes. Ao ir dormir, escovar os dentes. Nossa, é um hábito terrível. Para um africano ter que se adaptar a isso. Nós não temos esse hábito.
O terceiro hábito bom de boa parte dos brasileiros, elogiados pelos africanos, é o atendimento. Nossa, os brasileiros eles são muito cordiais nesse sentido. Eles são muito bons em atender, eles são muito cautelosos. Atenção, não são todos, mas eu digo que a maioria. Eu falo isso na primeira pessoa porque eu tive uma experiência, né? Porque eu tive algum problema na minha vaquinha, que vocês chegaram de fazer aqui as contribuições para pagar a minha faculdade e que por sinal ainda está aí na descrição, se você quer me ajudar a pagar aqui as minhas taxas da faculdade, então vai lá fazer a sua contribuição. Aconteceu que eu abria uma vaquinha com os dados de uma irmã amiga brasileira, só que depois de um tempo a conta dela ficou indisponível de fazer o saque. Então eu não tinha como fazer o saque na conta dela. E para tal eu tinha que fazer transferência entre contas, criar uma nova vaquinha numa outra conta e transferir o valor que está lá. Porém, para tal eu precisava da permissão de uma das atendentes da vaquinha, do site da vaquinha. E quem me atendeu foi a Paula. E eu quero mandar um forte abraço de coração para ela, porque ela foi muito, mas muito gentil para comigo. Porque eu pensava assim, tipo, nossa, eu estou aqui em África. E por mais que eu tenha dificuldade alguma, eu não terei como reclamar na agência deles, porque eu não tenho como ir lá e ter que reclamar um valor que seria menor em relação à minha viagem para o Brasil, não sei se entende. Bem, eu estava desesperado, sem saber como resolver aquela situação. Mas a atendente, a Paula, ela foi muito gentil para comigo, resolveu minha situação e graças a Deus eu consegui transferir o valor para uma outra conta da vaquinha. E assim estou a aguardar eles liberarem para que eu possa levantar. Então, quanto à questão de atendimento, o povo brasileiro é um povo muito gentil nesse sentido. E sou muito grato aí pela Paula, assim como os demais que têm essa generosa atenção, né, a dar para todos aqueles que precisam de ajuda. E falando aqui sobre a questão de atendimento, eu vou para o quarto hábito dos brasileiros que são elogiados pelos africanos, que tem a ver com a hospitalidade. Os brasileiros, eles tratam bem os estrangeiros. É claro que não são todos, mas a maioria. Então é dessa maioria que eu estou aqui a fazer a questão de falar. Eu nunca fui ao Brasil, mas percebo aqui pela distância que quando um estrangeiro chega ao Brasil, ele é muito bem recebido pelos brasileiros, até porque boa parte dos brasileiros, eles são muito hospitaleiros. Eles, nossa, são muito conversativos. Dá uma harmonia de um bem-estar, de que você, quando chega aqui, você já é bem recebido. Não precisa ir para lá para perceber essas coisas. É claro que no meio de toda essa gente boa, existem também pessoas ruins, né? Não podemos descartar isso. Existem pessoas mal intencionadas que estão aí no Brasil. Não significa dizer que todo brasileiro é gente boa. Não é isso que eu estou a falar aqui. Estou a falar dos hábitos mais comuns entre o povo brasileiro. E o quinto e o último hábito dos brasileiros elogiados pelos africanos é a amizade. O brasileiro, ele é muito fraterno. Ele, nossa, gosta de criar amizade. Tem esse espírito de amizade. Eu estava a conversar uma vez com uma amiga que está em França, de nome Farida Martins, que por sinal ela tem um canal aqui no YouTube. Se você quer conhecer o canal dela, escreva Farida Martins. Na França as pessoas elas são muito fechadas. Dificilmente elas conversarem com as pessoas quando estão no metrô, quando estão na estrada. Enquanto que o brasileiro na estrada já fizeram amizade, já mesmo não se conhecendo, as pessoas conversam como se já haviam se conhecido há dias. Enquanto não, apenas estão a conhecer ali naquele momento. Então esse hábito é muito bom, de criar amizade, de ser muito fraterno e de mostrar, né, um espírito de fraternidade. Porque eu acredito que todo mundo gosta desse tipo de comportamento, todo mundo ama esse tipo de atitude. Então estes foram os hábitos brasileiros que são elogiados pelos africanos, que eu fiz a questão de mencionar aqui. Existem outros inúmeros hábitos. Eu gostaria que você deixasse ficar aí nos comentários qual é o hábito que mais te marcou ou que te marca até então do povo brasileiro.
Se você é africano, escreva aí. Tanto o próprio brasileiro, escreva aí quais são os hábitos vossos que mais são marcantes aos estrangeiros.